Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Nestes tempos de pandemia, tem sido recorrente as manifestações em relação à data limite para que a Terra se torne um planeta de regeneração. Isso já vem acontecendo há algum tempo, mas recrudesceu agora em face da pandemia da Covid-19. De um lado, aqueles que defendem o ano de 2057 como a chamada data limite. Do outro, aqueles que não reconhecem a importância que se quer emprestar a esta data, por ela contrariar alguns postulados da própria doutrina espírita. E pesquisando sobre o assunto, eu encontrei um texto bastante esclarecedor, publicado no dia 2 de agosto de 2009. Portanto, há 11 anos passados, pelo confrade espírita Astolfo Olegário de Oliveira Filho, no site O Consolador. A publicação era de número 18 e o título dela é O Advento do Mundo de Regeneração. E o Astolfo começa assim: a transição da Terra para o mundo de regeneração já se iniciou, mas, infelizmente, encontra-se longe de sua conclusão. E ele prossegue dizendo: já faz algum tempo que confrades daqui e de fora, provavelmente bem intencionados, mas com certeza equivocados, vêm anunciando para o ano de 2057 o advento do mundo de regeneração. O tema parecia estar sepultado, mas voltou à cena recentemente em Londrina, o que nos leva a tratar do assunto da forma mais clara possível. Examinemos primeiro as condições do mundo em que vivemos. Não é preciso haver cursado a universidade para perceber que o mal e seus derivados reinam soberanamente neste mundo, onde as guerras, a corrupção, a iniquidade, a violência, as desigualdades sociais e as injustiças se verificam em todos os continentes e não apenas em poucos lugares. Em 1948, ano em que escreveu o livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Frederico Figner, que ali se valeu do pseudônimo Irmão Jacó, trouxe-nos a informação de que mais da metade da população da Terra era, àquela época, 1948, constituída por espíritos bárbaros ou semicivilizados, e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passavam de 30% da população do globo. E Astolfo recomenda: veja o livro Voltei do Irmão Jacó,
publicação da FEB, 7ª edição, na página 93. Ele prossegue dizendo: em 1949, no livro Libertação, capítulo 6, páginas 79 e 80, André Luiz transmitiu-nos outra informação que corrobora os dados do livro referido, ou seja, do livro do irmão Jacó. Voltei. Em um momento em que ele se encontrava, ele, André, numa cidade espiritual localizada em plena região das trevas, Gúbio disse-lhe que a determinadas horas da noite, 3/4 da população da crosta se acham nas zonas de contato com os espíritos e a maior percentagem permanecia detida em círculos de baixa vibrações como aquele. Por aqui, disse Gúbio, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sobre a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Termina aí o esclarecimento de André. E prossegue Astolfo. Ora, é exatamente um quadro assim que deparamos atualmente, quase 60 anos depois, no mundo em que estamos a viver. Um planeta em estado de convulsão, no qual provavelmente jamais se conjugaram, como hoje, tantos problemas de ordem ideológica, social, política e econômica. O artigo dele foi escrito em 2007, e esses 60 anos que ele fala é lá o 1948 do livro Voltei e do registro de André Luiz. E ele diz mais: conflitos na Palestina, no Líbano e no Iraque, desentendimentos de natureza religiosa entre o Islã e o Vaticano, violências e ações terroristas que apavoram quem mora nas grandes cidades do chamado Primeiro Mundo, como Londres, Paris, Madrid e Nova York, multidões de famintos na África, desemprego generalizado em quase todos os países do planeta, expansão das atividades do narcotráfico e do crime organizado, corrupção incontrolável por todo lado, especialmente no Brasil, onde ela se ramificou pelas 3 esferas do poder: o executivo, o legislativo e o judiciário. Fatores indispensáveis à passagem do orbe para um novo grau evolutivo. Reflitamos sobre isso, diz Astolfo. A elevação do planeta Terra de mundo de expiação e provas para um novo mundo regenerador requer que ocorra em nosso orbe uma série de transformações de ordem moral que estão muito distantes dos dias que vivemos. O advento do mundo de regeneração não se dá nem se completa em pouco tempo. Claro que a transição do globo para o mundo de regeneração já começou. Tal fato não se discute, visto que na Revista Espírita
há inúmeras informações que o atestam. O equívoco é datar, é precisar, é fixar uma época em que tal processo estará concluído. E um dos registros da Revista Espírita eu encontrei na de 1868, em que um espírito benfeitor informa que essa transição havia começado 100 anos antes da chegada da doutrina espírita. A chegada é 1857, 100 anos antes é 1757. Mas ele apenas fala no artigo da Revista Espírita quando começou, mas não faz nenhuma precisão de data quando irá se concluir. E prossegue o Astolfo. Não podemos também ignorar que estatísticas divulgadas pela Igreja informam que apenas 1/3 da população da Terra professa o cristianismo, aí incluídos católicos, protestantes e os adeptos de todas as religiões cristãs. Os demais habitantes do planeta, 2/3 da população, ou seja, mais de 4 bilhões, nem mesmo conhecem o Evangelho de Jesus. Um dado significativo e indispensável à elevação do planeta, à condição do mundo de regeneração. E aí a gente percebe que o Astolfo estava absolutamente coberto de razão. Se 2/3 da população ainda não conhece o Evangelho de Jesus, como é possível adquirir conhecimento para empreender essa transformação moral que assinala a evolução para o mundo de regeneração? Outro tópico explorado por Astolfo, a questão da data. Quem já leu o Evangelho, diz ele, sabe do que Jesus, reportando-se a este assunto, declarou. E aí ele vai citar uma passagem de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Disse Jesus, abre aspas, quanto a esse dia e a essa hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Fecha aspas. O que se sabe, afirmou o mestre, é que quando chegar esse momento, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, que está lá no capítulo 24, versículo 14 do Evangelho de Mateus. Comentando essa passagem do sermão profético, Allan Kardec escreveu, diz Astolfo, abre aspas, quando sucederão tais coisas? Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Fecha aspas. Esta citação de Kardec está no item 57 do capítulo 17 de sua obra A Gênese. E continua Astolfo. Dentre os estudiosos do Espiritismo, a maioria admite, como nossa confreira Sueli Caldas Schubert, que a conclusão da transição referida no Evangelho e anunciada pelo Espiritismo não se dará através de um milênio. Foi, aliás, o que Sueli disse a Luiz Cláudio Galhardi,
E em entrevista levada ao ar pela TV Tropical, no dia 23 de setembro de 2006, quando, aludindo à transformação do planeta Terra, afirmou, abre aspas, isso se dará, sim, mas deve demorar pelo menos 1000 anos. Fecha aspas, foi a frase de Sueli Caldas Schubert. O outro tópico abordado por Astolfo refere-se aos 3 equívocos da propalada ideia. E ele diz, a fim de que não pairem dúvidas sobre o objetivo deste artigo, entenda o leitor que também admitimos que a transição da Terra de planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração já se iniciou. O que queremos mostrar é que, embora haja começado, essa transição encontra-se, infelizmente, longe de sua conclusão. Estabelecer uma data em que isso se dará, como o ano de 2057, é, portanto, um erro que advém de 3 equívocos. Primeiro equívoco, embasar-se os que defendem tal ideia em previsões supostamente feitas pelos espíritos, quando sabemos que é fato que circulam muitas vezes na internet mensagens que são trazidas por canais mediúnicos em diferentes centros espíritas do Brasil e que falam dessa data 2057. Existem até palestras sobre isso na internet. Então, Astolfo vai apresentar aqui os argumentos nesse primeiro equívoco que desmontam essas comunicações atribuídas aos tais espíritos. Primeiro argumento. Os bons espíritos, e ele vai retirar o 8º parágrafo do item 267 do Livro dos Médiuns, para explicar isso. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Muito precisa a observação do Astolfo. O segundo argumento do primeiro equívoco. O próprio Emmanuel, a quem atribuem tal informação, afirma taxativamente no seu livro intitulado Emmanuel, está lá na página 166 do livro, os seres da minha esfera não conhecem o futuro, nem podem interferir nas coisas que lhe pertencem. Frase textual de Emmanuel no livro que leva o seu próprio nome. Aliás, diz Astolfo, a respeito da previsão atribuída a Emmanuel, escreveu Carlos Bacelli em seu livro Chico Xavier, A Reencarnação de Allan Kardec, a página 186. Abre aspas. Talvez o que tenha ocorrido seja um erro de revisão na obra citada. Pelo andar da carruagem, a Terra demorará tempo bem mais longo para se transformar no mundo de regeneração com que todos sonham. Fecha aspas.
Bacelli reproduz em tais palavras o pensamento do Dr. Inácio Ferreira, que afirma no livro intitulado Fala, Dr. Inácio, páginas 38 e 39, que por muito tempo a Terra ainda será um mundo de provas e expiações. Perguntaram-lhe ao Dr. Inácio: essa transformação ocorrerá neste milênio? Resposta do Dr. Inácio: esperamos que sim. Astolfo apresenta então o segundo equívoco dos que estão a defender esta data de 2057. Ele diz: imaginar que a transformação de um planeta se faz pela expulsão dos maus? Claro que pode haver expulsão, mas de um número diminuto de espíritos, como Emmanuel refere ao tratar os exilados da capela. Segundo Emmanuel, escreveu em seu livro A Caminho da Luz, páginas 34 a 37, há muitos milênios, um dos orbes da capela, uma grande estrela situada na constelação do Cocheiro, atingir a culminância de um dos seus ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes ali existiam no caminho da evolução geral, dificultando o progresso, e foram localizados na Terra, reencarnando aqui como descendentes dos primatas. Observe, o leitor, diz Astolfo, esse dado: milhões de espíritos rebeldes, o que é um número ínfimo comparado com os bilhões de almas que vivem em um planeta como o nosso, a Terra. Pois é exatamente isso que Kardec ensina, como podemos ler na Revista Espírita de 1866, páginas 302 a 305. E aí ele vai identificar alguns tópicos importantes desse ensino do Kardec. Chegada a um de seus períodos de transformação, a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. A Terra não será transformada por um cataclismo que aniquilará subitamente uma geração. Um dos caracteres distintivos da nova geração será a fé inata, fé raciocinada, que esclarece e fortifica e une a todos num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova sucederá, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas, com uma diferença. Uma parte dos espíritos que aí se encarnavam, não mais nela se encarnará. Essa exclusão atingirá apenas os espíritos fundamentalmente rebeldes, aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornam surdos a voz do bem e da razão. Então, esses 5 tópicos que o Astolfo condensou lá da Revista Espírita dão a dimensão exata de como se processará essa transição. O terceiro equívoco, diz ele, é ignorar o que seja realmente um mundo de regeneração, que, como o nome diz, não se destina à expiação, sendo em verdade um local de transição, de descanso, onde os espíritos se preparam para novos embates, como mostra o texto seguinte, constante de O Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 3, item 17, que diz assim, abre aspas, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as fontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Fecha aspas. E Adolfo vai apresentar então alguns argumentos para sua tese. Ele diz: relembremos os crimes e os desmandos praticados pelos habitantes da Terra unicamente nos últimos 100 anos. A Revolução Comunista, com seus milhões de mortos, as guerras mundiais de 14 e 39, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, as duas guerras do Iraque, os conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda, as confusões entre árabes e judeus na Palestina, as ações terroristas dos últimos anos. E veremos que os habitantes deste planeta, e não apenas uma minoria, têm ainda muito que expiar, muito que reparar, muito que consertar. E é exatamente isso que perturba e atrasa a transição, impossibilitando a fixação de uma data, tal como Jesus deixou bem claro no conhecido sermão profético. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, aí está uma face da moeda. Mas, na minha modesta opinião, claramente explicada e com justificativas profundamente importantes. Todas elas baseadas nos livros da nossa codificação espírita, como também na Revista Espírita, sem que o próprio Astolfo deixasse de lado importantes obras subsidiárias de Emmanuel, de André Luiz, irmão Jacó, para dar mais lustro ao seu esclarecimento. Cabe a você, nestes tempos de recolhimento social, em que tempo é o que não falta, mergulhar aí nos livros, pesquisar na internet, mas lembrando sempre do conselho de Paulo apóstolo. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Um forte abraço. Fique na paz de Jesus.